Shalom Adonai, seja bem-vindo a mais uma aula de teologia. E hoje o assunto é Bibliologia do Antigo Testamento. Pessoal, essa aula está maravilhosa. Você tem que ficar até o final para aprender muita coisa. Nós vamos aprender sobre a inspiração do Antigo Testamento. O Antigo Testamento é uma inspiração de Deus. Também nós vamos aprender as traduções da Bíblia. Nós vamos aprender a grande descoberta do Mar Morto, a maior descoberta arqueológica do mundo. Se você quer aprender tudo isso, fica até o final desse vídeo. Seja bem-vindo, eu sou o pastor Josiel Saraiva, professor de teologia há mais de 23 anos em São Paulo. Estou aqui ao vivo para o Brasil e o mundo. Você pode fazer a tua pergunta, fica à vontade. E lembrando que dia 27 de janeiro vai ter a formatura de teologia. Vai ser aqui em São Paulo, capital. Tá bom, pessoal? Você que é de outro estado, ou outro país, estudou comigo, ou está concluindo, já vai se formar, se quiser fazer a tua formatura, seja bem-vindo. Me chama no WhatsApp até o dia 30 de dezembro no máximo, para me pegar o teu nome completo, a medida da sua beca, tá bom? Quem quiser os livros de teologia, está aqui, ó. Básico, 20 livros. Básico, médio e bacharel, 40. Tá tudo aqui, ó, 40 livros. Para quem já fez o bacharel, mestrado, ó. E aí, se você comprar o curso, você ganha seu diploma. E quem quiser o anel, tem aqui, anel disponível. Básico, médio, bacharel, anel de pastor, anel de teólogo. Tem o anel fino e o anel grosso. Ele vem assim na caixinha, ó. Tem o fino e o grosso. Tá? Então seja bem-vindo, pessoal. Vamos para a aula. Quem está ao vivo aí é o Edson de Melo, de São Paulo, o pastor Luciano da Paraíba. Deus abençoe. Vamos fazer pergunta. Eu quero que vocês façam pergunta aí, viu? Faz pergunta para me responder agora. Vamos lá. Antigo Testamento. A inspiração do Antigo Testamento. Na aula passada eu falei, pessoal, ó. Toda escritura é divinamente inspirada por Deus. Toda escritura. Tem um bestão aí na internet que falou assim, é um bestão barbudo. A Bíblia não é a palavra de Deus, não. A Bíblia tem a palavra de Deus. É o contrário, meu irmão. A Bíblia não tem, a Bíblia é a palavra de Deus. Ah, mas o rei Nabucodonosor falou aqui. Falou que o profeta, inspirado por Deus, escreveu a história dele. Ah, mas o diabo também está falando aqui no Éden. Está falando aquilo que Deus inspirou Moisés a respeito do que aconteceu com Adão e Eva. Então, toda a Bíblia é a palavra de Deus. A Bíblia não tem a palavra de Deus. Ela é a palavra de Deus. O rio não tem água. O rio é água. O sol não tem fogo, o sol é fogo. Entendeu? Dizer que o mar tem água é loucura. O mar não tem água. O mar é água. Dizer que Deus tem sabedoria é loucura. Deus não tem sabedoria,
Ele é a própria sabedoria. Entendeu, meu irmão? Alguém de vocês quer fazer alguma pergunta aí? Então, o Antigo Testamento todo é inspirado por Deus como o Novo. Pessoal, não tenta subestimar a Bíblia. A Bíblia foi o livro mais perseguido, mais queimado, mais tentaram destruir, e é o livro que mais cresceu. O livro mais perseguido, o livro que tentaram mais destruir, o livro que tentaram mais acabar, é o livro que mais cresceu no mundo, a Bíblia. Tem livros que eles nem tentaram destruir e não existe hoje. Mas a Bíblia tentaram acabar, tentaram queimar, tentaram destruir, vamos acabar, vamos acabar. Por que essa preocupação toda com a Bíblia de querer parar, acabar? Por detrás desses homens estava Satanás, que tentar parar a palavra de Deus. Então a Bíblia foi o livro mais perseguido, que tentaram mais banir da terra, que tentaram mais queimar, mais acabar, e é o livro que mais cresceu. Os livros que não tentaram acabar, acabou. A Bíblia que tentaram acabar, multiplicou. Entendeu? Então está escrito lá em 2 Timóteo 3:6. Toda a Escritura é divinamente inspirada por Deus. Toda. O livro de Cantares é romântico, é por Deus inspirado. O livro de Jó, não sei o que, Jonas é simbólico. Não, toda a Bíblia é inspirada por Deus. Principalmente o Apocalipse, meu irmão, que tem coisa extraordinária ali, revelando o futuro, revelando o acontecimento futuro da igreja. Entendeu? Os homens foram movidos pelo Espírito Santo para escrever a Bíblia. Escute aqui, tem um cara que falou para mim assim: quem escreveu a Bíblia foi o homem. Quem escreveu a Bíblia foi o homem, não foi Deus, não. Meu irmão, e quem Deus ia usar? Um passarinho? Uma girafa? O elefante? Quem que Deus ia usar? O homem. Deus ia usar um papagaio para fazer a Bíblia? Não foi Deus que fez a Bíblia, não foi Deus que fez a Bíblia, não, foi o homem. Deus usou o homem. Ou Deus vai usar um papagaio, um passarinho, o que mais? Um cachorro, um macaco, uma girafa para escrever a Bíblia. Deus escreveu aquele homem que é inteligente, ser racional, entendeu? Então não foi Deus que fez a Bíblia, não. Foi o homem. Mas quem mandou, quem inspirou, foi Deus. Entendeu, meu irmão? No mundo do crime, tem aquele que comete o crime, tem o mandante, né? No mundo espiritual tem aquele, o mandante de fazer a Bíblia foi Deus. Quem executou foi o homem, Moisés, os profetas. Mas o mandante é Deus. Manuscrito do Mar Morto, a maior descoberta arqueológica do mundo. Anote-se que eu vou falar ou memorize. Os manuscritos do Mar Morto foi a maior descoberta arqueológica do mundo. A maior descoberta da Bíblia, os manuscritos dos Mar Morto. Pode escrever aí, que eu estou falando. Josiel Saraiva, professor de teologia, 23 anos em São Paulo. A maior descoberta arqueológica bíblica do mundo foi a descoberta dos rolos do Mar Morto. A segunda é a pedra moabita. Descobriram a Arca de Noé, descobriram muita coisa. Então, o que aconteceu com o rolo do Mar Morto?
Eu vou contar a história. Os judeus, quando traduziam a Bíblia para uma nova Bíblia, quando a Bíblia estava muito velha, eles pegavam pena, papiro, pergaminho e escreviam uma nova. Aquela velha tradução eles queimavam, era costume deles queimar, não dá para ninguém queimar. E ficava uma pessoa incumbida para queimar. Só que essa pessoa incumbida para queimar, ela teve uma ideia de Deus, brilhante. Eu não vou queimar não, eu vou guardar. Os homens pensando que eles estavam queimando, ele estava guardando. Guardou tudo. Guardou as Bíblias velhas dentro de um jarro e escondeu lá na caverna do Mar Morto. Passou milhares de anos. Um pastor perdeu a sua ovelha, foi procurar, e ele procurando dentro dessa caverna do Mar Morto, achou um jarro. Na hora que ele abriu o jarro, estava o quê? Os manuscritos, a Bíblia escrita. Aí chamou os arqueólogos, chamou os judeus, chamou a imprensa. O mundo inteiro foi lá ver o jarro. E dentro estavam os manuscritos de toda a Bíblia. Gênesis, Êxodo, Levítico, Número, Deuteronômio, Josué, Juiz, Ruth, 1 Samuel, 2 Samuel, 1 Reis, 2 Reis, 1 Crônicas, Esdras, Neemias, Esté, Jó, Salmo, Provérbio, Eclesiástico, Cantares de Salomão, Isaías, Jeremias, Lamentação de Jeremias, Ezequiel, Daniel, Oséias, Sofonia, Azeu, Zacarias, Malaquias, Mateus, Marcos, Lucas, João, Atos, Romano, 1 Coríntios, 2 Coríntios, Gálatas, Efésios, Filipenses, Colossenses, 1 Tessalonicenses, 2 Tessalonicenses, 1 Timóteo, 2 Timóteo, Tito, Filimão, Hebreus, Tiago, 1 Pedro, 2 Pedro, 1 João, 3 João, Judas e Apocalipse. Os 66 livros estavam lá dentro do jarro. Deu o nome A Grande Descoberta do Mar Morto. Os pergaminhos da Bíblia foram achados. Detalhe, leram a Bíblia atual, leram a Bíblia e leram os livros que acharam. Estava 100% intacto, igualzinho, pessoal. Leram o livro de Isaías, todinho da Bíblia moderna de hoje, e leram a Bíblia que acharam há 2000 anos atrás, é a mesma coisa. Entendeu, pessoal? Muitos ateus passaram a crer em Deus. Muitas pessoas duvidosas passaram a crer em Cristo. A descoberta do Mar Morto virou a cabeça de cientista, psicólogo, cientista, arqueólogos, ateus, virou. Saiu manchete no mundo inteiro. 1947, isso aconteceu. Isso aconteceu no ano de 1947, lá em Israel. Na caverna do Mar Morto, é o mar lá em Israel. O nome Mar Morto é o nome porque é muito sal a água, então a água não tem vida. Geralmente a água que tem aqui, o sal é 5%, o sal do mundo inteiro, mas o sal do Mar Morto é uma média de 30%, meu irmão. 30%. De cada 1 quilo de água, 300 é sal. Por isso que a pessoa deita na água do Mar Morto e não afunda, porque é denso, muito sal. Se você pegar uma piscina na tua casa muito grande e jogar a metade de sal da água, a metade você joga sal, 50% água, 50% sal, você pode deitar em cima da água que você não afunda, a água fica densa. É verdade então que as pessoas deitam no Mar Morto e não afunda? Sim, meu irmão, é verdade. Então a maior descoberta do mundo foi os rolos do Mar Morto. A credibilidade das cópias dos manuscritos, 100%. Eu creio que a Bíblia é inalterável. Quais são as primeiras traduções do Antigo Testamento? A Septuaginta e a Vulgata Latina. A Septuaginta foi a primeira tradução.
Preste atenção aqui, ó. Eu vou ilustrar aqui, ó. Preste atenção aqui, ó. A primeira tradução da Bíblia, a primeira Bíblia a ser escrita no mundo foi hebraica, nessa língua. Hebraico. A primeira Bíblia a ser escrita no planeta, os judeus escreveram na língua hebraica. O Antigo Testamento foi escrito na língua hebraica. Portanto, a língua original da Bíblia é língua hebraica. A primeira tradução da Bíblia foi do hebraico para o grego. A primeira tradução da Bíblia foi do hebraico para o grego, chamado Septuaginta. Eu vou repetir. A primeira tradução da Bíblia foi do hebraico para a língua grega. E o nome dessa tradução é Septuaginta, que quer dizer 50. Desculpe, pessoal, Septuaginta não, 70. A palavra Septuaginta quer dizer 70. O que aconteceu? Reuniu 70 ou 73 sábios e escreveram a Bíblia da língua original hebraico para o grego, a pedido do rei de Alexandria. 285 depois de Cristo, eu vou ver aqui o ano certo. Foi um rei lá em Alexandria que pediu para os judeus traduzir a Bíblia do hebraico para a língua grega. Traduz aí a Bíblia do hebraico para o grego. E essa tradução se chamou Septuaginta, ou versão dos 70. Versão dos 70, porque foi 70 sábios judeus que traduziu a Bíblia do hebraico para o grego, e o nome dela ficou conhecido como Septuaginta. Septuaginta ou Septuaginta do grego. Vamos lá, que informação mais eu tenho aqui? Compartilha no grupo de vocês, pessoal. Compartilha aí. Edson de Mello está ao vivo. Pastor Luciano, vocês têm pergunta para fazer? Faça a pergunta aí, meu irmão. Tem um Tagumim, é outra tradução da Bíblia. O Tagum ou Kelos, que é outra tradução, versão. E depois tem a segunda tradução. A primeira tradução da Bíblia é a Septuaginta. E depois, a segunda tradução é do grego para o latim, chamada de Vulgata Latina. Preste bem atenção e anote o que eu vou falar, que é importante. A primeira tradução da Bíblia foi do hebraico para o grego. A versão é chamada de Septuaginta. Agora, a segunda tradução é chamada de Vulgata Latina. Foi do grego para o latim. Feita pelo padre Jerônimo, o monge, padre Jerônimo, pela Igreja Católica. Olha aí, a primeira tradução da Bíblia. Do latim, a palavra significa Septuaginta, também conhecido versão dos 70, porque segundo Flávio Joséfo, o grande historiador judeu, que viveu no ano 37 depois de Cristo, ele era judeu, não cristão, judeu, escreveu. A tradução foi realizada por 70 ou 72 eruditos judeus. E em 70 dias, o trabalho de tradução desenvolveu em um período do rei Ptolomeu IV, Filadélfio, que reinou no ano de 285 a 247 a.C., em Alexandria, no Egito.
Por isso é também conhecida e identificada como versão de Alexandria. É também a tradução do Antigo Testamento do hebraico para o grego. Identificamos pelo algarismo versão dos 70. Então, lá no Egito, na cidade de Alexandria, tinha um rei, Ptolomeu IV, Filadélfia, no ano de 285 a.C. Ele mandou traduzir a Bíblia do hebraico para o grego. E foi realizada por 70 sábios em 70 dias. Por isso que está dizendo a versão dos 70, ou versão da Septuaginta. Tá bom? Então, se alguém perguntar para tu, qual foi a primeira tradução da Bíblia do mundo? O nome da versão é Septuaginta, ou versão dos 70. Foi 70 sábios que concluíram, 70 sábios judeus, eruditos. Erudito é mestre judeus. A palavra erudito significa mestre judeu. Eruditos judeus traduziram a Bíblia em 70 dias e foram 70 sábios. Por isso que a versão é conhecida versão dos 70, ou Septuaginta, ou versão de Alexandria, que foi a cidade que o rei morou. Depois foi a Vulgata Latina, feita por Jerônimo, no V século. A Vulgata Latina é a versão oficial da Igreja Romana. Naquele tempo, os bispos de Roma não eram chamados de Papa. O primeiro a reivindicar o título foi o Inocêncio I, 402 depois de Cristo. Então, esse negócio de Papa não era chamado de bispo. O bispo de Roma. Aí, 402, no ano 402 depois de Cristo, teve um homem que falou assim: eu não quero mais ser chamado de bispo, não. Eu quero ser chamado de Papa. E o nome dele era Inocêncio. O que é o Pentateuco? É os 5 primeiros livros da Bíblia. Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. A palavra Gênesis significa começo, início, no princípio. Êxodo, saída, que foi o povo de Israel saiu do Egito. Levítico, que conta a história dos levitas, da tribo de Levi. Números é a numeração do povo que saiu de Israel. Deuteronômio significa segunda lei. Então, Gênesis, Êxodo, Levítico, Número e Deuteronômio é o Pentateuco. É os 5 primeiros livros da Bíblia. Gênesis significa no princípio. Êxodo significa saída ou partida. Levítico é a tribo de Levi. Números é a numeração do povo. Deuteronômio significa segunda lei. Eita glória! Quem está gostando aí desse estudo aí, diga amém. Quem está gostando aí, diga amém. Compartilha aí, pessoal, nos teus grupos, WhatsApp, Facebook. Compartilha, meu irmão. A origem da palavra Pentateuco. O judeu chama essa parte de escritura sagrada Torá, significa ensino, inspiração, referindo aos escritos de Moisés. O nome Pentateuco é proveniente de 2 palavras gregas, penta, 5, e teuxos, significa estojo, instrumento. Então, a palavra Pentateuco, penta é 5, teuco é estojo de livro, instrumento, 5 instrumentos, Pentateuco. Vamos resumir mais claro. Pentateuco. Penta é 5. 5 livros da lei de Moisés. Então vamos resumir bem claro. O que significa a palavra Pentateuco? São os 5 primeiros livros da Bíblia. Penta é 5 e teuco é lei. 5 livros da lei. Quem foi a autoria do Pentateuco?
Moisés. Só que aqui para nós, pessoal, Moisés não tinha tempo para escrever a Bíblia, porque ele estava pastoreando a maior igreja do mundo de mais de 3 milhões de pessoas, resolvendo o problema mais de 3 milhões de pessoas no deserto. Ele não tinha tempo nem para resolver a questão com Deus, não tinha nem tempo para orar direito, a multidão ali questionando. Então não foi Moisés que escreveu Gênesis. Quem foi? O escrivão de Moisés. Moisés tinha um escrivão. Então provavelmente Moisés ouvia de Deus falar e aí mandava o escrivão dele escrever. Lembra de Jeremias? Jeremias falou: Baruque é o meu escrivão. A maioria da Bíblia não foram os próprios autores que escreveram, mas foram o escrivão. Eles são os que citaram, ditaram, Deus falando, eles citando e os outros escrevendo. Isso aconteceu com Paulo. Deus revelou para Paulo, Paulo citou e Técio escreveu. Está aqui em Romanos. Romanos capítulo 1. Vamos lá, para Romanos. Para não dizer que é invenção minha, eu quero abrir aqui em Romanos. Romanos capítulo 1. Está dizendo aqui: Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado apóstolo, separado para o evangelho de Deus. Então aqui Paulo está dizendo: eu escrevi essa epístola. Romanos capítulo 1 e versículo 1. Abra sua Bíblia na sua casa comigo, para você ter a certeza do que eu estou falando. Romanos 1 e capítulo 1, versículo 1. 1 e 1. Paulo, servo de Jesus Cristo, olha aqui, ele está dizendo: eu escrevi essa epístola. Agora em Romanos 16, Romanos 16 e 22. Romanos 16 e 22. Eu, Técio, que esta carta vos escrevis, vos saúdo. Ora, lá em Romanos 1 e 1, Paulo está dizendo: eu, Paulo, escrevi essa carta. Agora, em Romanos 16, capítulo 16, e versículo 22, está falando diferente. Está dizendo: eu, Técio, que essa carta vos escrevi, vos saúdo no Senhor. Romanos 1 e 1 está dizendo que foi Paulo o escritor da carta de Romanos. Já em Romanos 16 e 22, Técio está dizendo que foi ele. Eu, Técio, essa carta escrevi. Então, quem escreveu? Paulo ou Técio? Paulo citou e Técio escreveu. Provavelmente, Técio foi visitar Paulo na prisão e Paulo citava e Técio escrevia. Então, quem escreveu Romano? Paulo. Paulo citou e Técio escreveu. Da mesma forma, pode ser o livro de Gênesis. Moisés citar e o escrivão dele escrever. Jeremias, Ezequiel, ele não tinha tempo para ficar escrevendo. Jeremias recebia a mensagem de Deus e falava para Baruque escrever. Lembra de Jeremias? Jeremias falou: Baruque é meu escrivão. Então, por exemplo, aqui, ó, pessoal, esses livros todos aqui, a maioria, eu sou o autor. Mas sabia que teve gente que escreveu para mim? O pessoal da minha família escreveu. Não foi 100% meu dedo, não. Eu mandei escrever. Dei os textos, escreveram. Então, tem muito autor que quem escreveu foi outra pessoa. É igual a música. Tem o que cria a música e o cantor. O cantor só vai cantar ela.
e tem um criador da música, entendeu? A importância do Pentateuco. Para os judeus, o Pentateuco é o coração da Bíblia. Para os cristãos, o coração da Bíblia é os evangelhos. Preste atenção. Os judeus, eles centralizam a fé dele mais no Pentateuco, nos 5 primeiros livros da lei. Gênesis, Êxodo, Levítico, Número, Deuteronômio, Josué, Gênesis, Êxodo, Levítico, Número e Deuteronômio. Esses 5 livros da Bíblia, para os judeus, é o sagrado, é o melhor, é a gema do ovo, é a gema da Bíblia. Para os cristãos é diferente, é Mateus, Marcos, Lucas e João. Para nós cristãos, o melhor da Bíblia, o miolo, a gema, é os evangelhos. Para os judeus, é o Pentateuco, é os 5 primeiros livros da Bíblia. Quem está certo? Bom, ele com a fé dele do judaísmo e nós com a fé dele e nós com a nossa fé em Cristo. Os judeus não crê que Jesus é Salvador. Os judeus crê como Jesus um profeta e homem de Deus, mas que ele não foi Salvador. Na aula que vem eu vou falar bem claro sobre o Pentateuco, mais claro. Tá bom, pessoal? Essa foi a lição 1 desse livro. Amanhã é a lição 3, Pentateuco. Se você quer adquirir esse livro aqui em PDF, livro físico, me chama no WhatsApp, que eu mando pelos correios junto com o seu diploma. Ó, 20 livros é o curso básico. Aí mais 20 que está aqui, ó, é o bacharel. Então esses 40 aqui, ó, básico, médio e bacharel. Se você comprar, você pega o seu diploma. Quem quiser o anel, tem anel aqui, ó. Anel original de teologia, tá bom? O anel vem assim na caixinha, ó. Tá bom, pessoal? Se inscreva no canal, curta, compartilha. Dia 27 de janeiro, nós temos uma grande formatura aqui em São Paulo. Quem quiser se formar, tem que entrar em contato comigo urgente, para me pegar o teu nome e colocar na lista dos formando, tá bom? Dia 27 de janeiro, num sábado à noite, tem formatura de teologia. Você que está fazendo em casa, à distância, em outro estado, você tem o direito de se formar? Tem. Só me chamar no WhatsApp e falar, pastor, eu quero fazer a minha formatura. Se não é nesse ano, pode ser no outro também, mas nesse ano tem, tá bom? Aqui é o diploma que eu vou te entregar no dia, ó. Eu vou te entregar esse diploma aqui no dia da formatura. Vou te dar um abraço e te entregar o diploma, tá bom?